Beleza, galera, pessoal, gente, cachorro, papagaio, gato, galinha, peixe, LT, periquito, pirarucu. Aqui é o Blue Jack do canal Desenterrando Jogos. E o jogo que eu irei desenterrar das profundezas dos remake é o Resident Evil 1 e o Resident Evil Remake. Roda logo essa vinheta deliciosa para começarmos o vídeo. Hoje eu vou falar sobre a história do Resident Evil 1, mas como saiu um remake desse jogo contendo coisas a mais do que o próprio game original, eu vou falar dos dois em um único vídeo. Pra quem não sabe, essa daqui é uma série que eu tô fazendo contando todos os fatos da saga Resident Evil, mas separados. E pra quem não assistiu e quer entender melhor sobre a história, está aparecendo aí na tela o vídeo de Resident Evil 0 que eu fiz. Dito isso, senta aí que lá vem a história. Resident Evil 1 é um jogo de survival horror que foi distribuído e publicado pela Capcom, tendo suas respectivas plataformas. Resident Evil 1, lançado em 1996 para PlayStation 1, Sega Saturn, PC e tendo porte até mesmo para o Nintendo DS. E Resident Evil Remake, lançado em 2002 originalmente para o GameCube, posteriormente lançado para o Nintendo Wii e para as novas gerações PS3, 360, Shonão, PS4 e PC. Mas antes de continuar, eu tenho duas coisas a ressaltar. Quando eu falar Resident Evil 1, é porque eu estarei falando do jogo original, o clássico. Quando eu falar Resident Evil Remake, eu realmente estarei falando do remake. Isso tudo é só pra vocês não se confundirem, pra mim não ficar falando toda hora Resident Evil 1, aquele clássico. Pra mim não repetir isso toda hora, está ressaltado isso, beleza? Agora vamos falar sobre as diferenças de cada porte do Resident Evil 1 e Resident Evil Remake, falando assim das diferenças que cada console traz. Ah não, Blue Jack, eu realmente não quero escutar isso. Eu venho aqui pra saber a história do Resident Evil, não ficar vendo besteira de diferença de console. Pirarucano? Pirarucano! Tá estressado, rapaz? Eu vou te dar uma vara, mas uma vara grande, gostosa, pra você ir pescar e relaxar, tá ligado? Agora eu tô a fim de relaxar. Porque nesse vídeo eu não vou explicar somente da história, eu vou explicar simplesmente tudo de Resident Evil 1. Então quieta periquita pra mim começar a falar das versões de cada console. Primeiramente, a versão de PlayStation e PC são exatamente iguais. Agora a do Sega Saturn diferencia em uma coisa. Se tem no jogo um Battle Game, que é bem parecido com o Battle Game do Code Verônica, e se assimila até mesmo com os mercenários do Resident Evil 4. O jogo possui também suas versões Director's Cut DualShock, que servia basicamente para você poder utilizar o DualShock do PlayStation, e adiciona roupas novas e uma dificuldade extra que se chama War Range, que com duas fodendo mordidas, seu sangue ia pro vermelho, cara. Eu tô tentando zerar essa bagaça no Arrange, mas tá impossível, velho, sem zoeira. Mas, continuando, na versão do Nintendo DS, o Resident Evil Deadly Silence, ele se diferencia basicamente em sua violência, pois o sangue é verde. E tem um detalhe que é bem interessante, você não precisa equipar a faca para utilizá-la. Você pode simplesmente apertar um botão para mirar e o outro botão para utilizar a faca, igualmente no Resident Evil 4. Você não precisa ir no inventário para equipar a faca, você tem simplesmente um botão para faca e um outro botão para arma. Agora as diferenças do Resident Evil 1 para o Resident Evil Remake realmente são bem grandes. Exemplo é que no Remake a gente pode utilizar aquelas adagas de proteção, aqueles bastões de choque e a parada mais B10 de todo o Resident Evil. Sem zoeira, pode procurar aí no YouTube, pode zerar todos os Resident Evil, você nunca vai achar uma parada mais B10 que essa, cara. A Flash Grenade. Também diferenças entre ambos é que no remake tem mais lugares onde podemos ir, tipo cemitério, cabana, os novos lugares onde Resident Evil 1 não possui. Um detalhe muito importante que deu um ar novo ao Resident Evil Remake é que agora você simplesmente não pode matar o zumbi e deixar ele lá morto. Se isso acontecer, o zumbi retornará em uma versão 3 vezes mais forte. Para solucionar esse problema, você tem que matar o zumbi e tacar fogo nele com querosene, ou simplesmente dar um headshot, que no caso Resident Evil 1 não possui essa funcionalidade.
Você simplesmente mata o zumbi e ele desaparece no próximo load, na próxima porta que você passar. Quando você voltar lá, o zumbi não vai estar mais lá. E nas diferenças do Resident Evil 1 para o Resident Evil Remake, tem um acréscimo até mesmo em seu enredo. Realmente o Resident Evil Remake é quase tido como um jogo novo na saga Resident Evil. Mas dito tudo isso sobre o jogo, vamos partir para a história. O Resident Evil 1 se inicia na noite de 24 de julho de 1998, onde nas montanhas Arklay estava tendo uma série de assassinatos e que parecia ter a ver com o canibalismo. Para investigar esses assassinatos foi enviado os STARS, a unidade tática da cidade de Raccoon City. Porém, assim que o time Bravo começa a sobrevoar as florestas de Arklay, eles perdem um contato com a base policial. Para localizar essa partição dos STARS, que era o Bravo Team, foi enviado o Alpha Team. Ao pousarem perto de uma mansão até então desconhecida, o integrante da equipe Alpha, Joseph Frost, encontrou uma mão decepada. E ao gritar, despertou a fúria dos cães zumbis que o mataram. Ao tentarem correr para o helicóptero, o piloto Brad Vickers, com medo, fugiu e deixou o resto do grupo cercado por cães. Eles conseguem correr para dentro da mansão do Spencer. Com os cães do lado de fora, os 4 membros restantes do Alpha Team, Chris, Jill, Barry e Albert Wesker, se veem presos dentro dessa mansão. Nesse ponto, o jogador assume o controle do personagem e começa sua jornada pela sobrevivência. Uma das primeiras descobertas é um membro do Bravo Team, o Kenneth Sullivan, sendo comido por um zumbi. No Resident Evil Remake tem como você encontrar uma fita de vídeo que mostra exatamente como Kenneth morreu. O personagem eventualmente imagina que a mansão está abandonada, cheia de enigmas e armadilhas. Documentos e arquivos espalhados pela casa mostram que muitos experimentos estavam sendo realizados na propriedade sob comando da Umbrella. Os zumbis vagando dentro e fora da mansão são os resultados dessas experiências, que nos zumbis está exposto esse agente biológico conhecido como o T-Vírus. Na mansão tem um file que você encontra que fala exatamente o porquê que você tem que desvendar todos esses enigmas, e fala também porque a Jill precisa arranjar tanta chave, tanto treco para abrir a mansão inteira. Foi porque o dono da mansão fez isso exatamente para ninguém sair da mansão e para ninguém espalhar o que acontecia dentro dessa mansão. Por isso, Resident Evil 1, você fica a maioria do tempo preso na mansão, pois você precisa decifrar exatamente tudo que há por lá. É por isso que você tem que trocar de posição aqueles escudos, é por isso que você precisa de todas as chaves, para aí sim você sair dessa mansão cabulosa, ou como diria a Jill. Fala pra mim aí, Jill. Madhouse? No. Seu objetivo inicial é procurar sair da mansão vivo, porém, logo depois é descoberto que existe um laboratório de experimentos escondido na mansão. Então, depois de investigar cada parte da mansão, abrir todas as portas, vasculhar fora e dentro da mansão, descobrir exatamente tudo que há por lá e desvendar todos os enigmas, porque foi para isso que os Stars foram mandados, para descobrir exatamente o que havia de errado por lá. Então você passa uma boa parte do jogo investigando e tentando arranjar uma maneira de sair. De tanto investigar e abrir locais novos e desvendar enigmas ao redor da mansão, o jogador chega numa parte onde descobre um laboratório subterrâneo, contendo detalhadamente experimentos da Umbrella. No laboratório, Albert Wesker, o capitão da equipe Alpha, revela ser um agente da Umbrella e fala que ele fez os Stars irem para aquela mansão para exatamente testar as armas biológicas que ele criou. Ou seja, Wesker mandou todo mundo só para testar as armas biológicas que ele criou. Então, querendo o fim da Jill, Chris e Barry, ele liberta o Tyrant, uma criatura criada por meio da exposição prolongada do T-Vírus. Ele liberta essa arma exatamente para não haver nenhuma prova a mais de que ele ou a Umbrella estivesse de alguma forma envolvido com aquilo tudo. Então ele quer acabar com todas as provas possíveis de que ele estivesse de alguma forma envolvida com todos aqueles assassinatos, com todas aquelas experiências biológicas. Mas Tyrant, antes de atacar Jill, vai em direção ao Wesker e o ataca. Aparentemente ele morre. Após o assassinato, entre aspas, um programa de autodestruição é acionado. Tyrant encontra os Stars e eles respondem a tiros. Jill pede resgate ao helicóptero. Eu não expliquei, mas no meio do jogo você encontra um rádio, que é quando aquele carinha leva a mordida da cobra e ele te dá um rádio. No Resident Evil 1 é assim. E esse rádio é exatamente o rádio que você se comunica com o piloto do helicóptero. Depois de enfrentar a última batalha contra o Tyrant,
ele é morto quando o piloto Brad Vickers joga um foguete para Jill. Os Stars escapam e logo em seguida a mansão explode. Mas nem em todos os finais a mansão explode. Depende do final que você fizer no Resident Evil. Por exemplo, você tá jogando com a Jill. Você pode terminar o jogo sozinho. Se o Barry morrer, se você não salvar o Chris com aqueles disquetes, né? Tem como você zerar o jogo sozinho, só com a Jill. Tem como você zerar o jogo com a Jill e com o Barry. Tem como você ir embora só a Jill e o Chris. E tem como você ir embora no helicóptero com a Jill, o Chris e o Barry. Essas são as opções você jogando com a Jill. Agora, se você estiver jogando com o Chris, você pode sair da mansão sozinho, só com o Chris. Daí a mansão não explode. Com o Chris e com a Jill, você pode também sair com o Chris e a Rebecca no helicóptero. E com os três, Chris, a Rebecca e a Jill. Das duas equipes dos Stars, a Alpha Team e a Bravo Team, apenas 6 membros sobreviveram ao acidente. São eles Chris, Jill, Barry, Rebecca Chambers e Brad Vickers. Antes de sua morte pelas garras do Tyrant, Wesker recebeu de William Birkin, um grande amigo seu e renomado pesquisador da Umbrella, uma amostra de vírus experimental. Birkin lhe garantia um retorno dos mortos após um ataque mortal, que no caso foi o golpe do Tyrant. Como Wesker havia injetado em si mesmo o vírus antes de sua morte, Wesker acordou e escapou da mansão. Outro detalhe sobre o vírus é que uma vez que o indivíduo retornar de sua morte, seu corpo passará por incríveis mutações. Wesker aparentemente não possui mutação externamente, mas seus atributos físicos foram triplicados, como força, velocidade, reflexos, tornando um ser ainda mais perigoso. Agora, o vilão age nas sombras, controlando seus próprios planos, tanto contra os Stars quanto contra a Umbrella, planejando um golpe para roubar todos os conhecimentos da empresa para derrubá-la e criar sua própria empresa farmacêutica. Os Stars restantes retornam então a Raccoon City para tentarem alertar as autoridades sobre as farsas da empresa. Porém, as acusações não surtem o menor efeito, pois todos acham que o relato não passa de pura invenção por parte de Chris e Jill. Com seu senso de justiça falando mais alto, Chris decide agir por conta própria e começa a perseguir a Umbrella, buscando provar tudo aquilo que eles haviam dito. O rapaz viaja para a Europa, onde seria a localização de uma das bases da empresa. Ele poderia achar provas suficientes sobre a produção de armas biológicas. E o restante dessa história se segue nos próximos jogos: Resident Evil 2, Resident Evil 3, Code Verônica, etc. Bom, essa é a história do Resident Evil 1. Eles vão lá pra exatamente desvendar. Eles são muito noob. Eles não sabem de nada. Eles vão lá só pra descobrir o que há de errado naquela mansão. E pra isso, pra eles descobrir tudo, eles têm que vasculhar simplesmente tudo. Os próprios integrantes do Alpha Team, eles se comunicam entre si e falam que é pra tomar cuidado, que é pra matar tudo que há de errado, tudo o que poderá te matar. Então, obviamente, eles estão falando isso dos zumbis. E claro, nós iremos descobrir nesse jogo tudo sobre a Umbrella, tudo que a Umbrella estava planejando. Para você descobrir essas coisas que a Umbrella faz, você pega os files, você lê todos os files, você lê sobre a história do que acontecia nessa mansão. Por exemplo, você pega um diário de um cara, você lê, e lá ele conta os experimentos que ele fazia. Então Resident Evil 1 é basicamente isso, mostrar que a Umbrella fazia esses experimentos nessa cidade, nessa mansão, mas por enquanto os zumbis, o T-Vírus, ele não espalhou pela cidade. O T-Vírus ele está somente dentro dessa mansão, somente ao redor dessa mansão, porque os primeiros experimentos foram feitos lá no subterrâneo, na Umbrella, que é exatamente nessa mansão. Então os zumbis por enquanto estão somente nessa mansão. Depois é que vai espalhando de pouquinho em pouquinho até a cidade de Raccoon City. Espero que vocês tenham entendido da história do jogo. A história é um pouco simples. É complicado, se a gente ficar falando muito aqui de cada detalhezinho. Por exemplo, a história daquela menina que pegava a carcaça do rosto das pessoas pensando que era a mãe dela. O pai dessa menina trabalhava na Umbrella, né? E eles não conseguiram sair da Umbrella, pelo menos a tempo. E daí o pai dela morreu, a mãe dela morreu. E essa menina, ela tinha muita saudade da mãe dela. Então, todo mundo que ela via, ela pensava que era a mãe dela. Mas daí, ela sabia que a mãe dela já tinha morrido, não tinha como ser a mãe dela. E como ela já tava louca já porque ela tava sozinha dentro dessa mansão, ela pegava o rosto das pessoas e colava nela mesmo. Porque ela falava, vocês são pessoas falsas, você não é minha mãe, saca? Tipo, ela já sabia que a mãe dela tava morta, não tinha como
essa pessoa ser a mãe dela, mas na cabeça dela era a mãe dela, porque ela sentia falta da mãe dela, sentia saudade da mãe dela. Então essa garota tem no Resident Evil Remake, no Resident Evil 1 não tem essa história. Foi por isso que eu disse que o Resident Evil Remake é quase tido como um jogo novo, porque acrescenta até mesmo em seu enredo, saca? Acrescenta a história. Essa história dessa menininha aí tem só no remake. Mas se a gente falar exatamente de tudo, 100% da história do jogo, vai demorar muito mesmo. Eu falei mesmo só dos detalhes mesmo, do que havia de errado nessa mansão. E é exatamente isso tudo que é a história do Resident Evil 1. Se vocês querem saber exatamente tudo, 100% de todo o jogo, zera, realmente, eu recomendo muito Resident Evil 1 ou o Resident Evil Remake. Os dois são jogos perfeitos, sem mentira. O Resident Evil 1 tem seus defeitos, mas Resident Evil Remake realmente, eu já zerei umas 3 ou 4 vezes. O jogo é simplesmente excepcional. Então joguem que vocês realmente não se arrependerão. Blue Jack recomenda. Eu acabei de zerar o Resident Evil 1 de novo, porque eu tava com saudade, eu tava editando esse vídeo aqui, eu tava um pouco com saudade de jogar Resident Evil 1. Pra vocês não falarem que eu tô falando besteira aqui, eu realmente zerei. Eu zerei o Resident Evil Remake umas 3 ou 4 vezes, e o Resident Evil 1 eu zerei 2 vezes, uma vez com o Chris e uma vez com a Jill. Essa é a parte descontraída do vídeo. E uma coisa que eu achei engraçada, e pra provar também, né, que eu tava zerando o Resident Evil Remake, é que eu tava enfrentando aquela planta 42. Se vocês zeraram, vocês vão saber qual é, porque só existe essa planta no jogo. Você fala planta cabulosa, você já sabe que é essa planta. Eu tava zerando o Resident Evil Remake no meu Nintendo Wii e aconteceu um bug muito escroto, cara. A imagem tá bem precária que vocês estão vendo aí, é porque eu não tenho placa de captura, eu gravei mesmo com o meu celular. E realmente eu não sei como gravar no Nintendo Wii, realmente eu acho que precisa de uma placa pra gravar no Nintendo Wii, mas whatever. Eu tava jogando e aconteceu esse bug, cara, eu tava em cima e a planta me deu uma porrada. Na mesma hora que a planta me deu uma porrada, eu atirei nela e a Jill caiu. Caiu e apareceu aquela cutscene lá do Barry chegando com aquela flamethrower e matando a planta, tacando fogo na planta. Foi exatamente nesse momento. A planta me deu uma porrada e eu dei um tiro na planta. Ao mesmo momento que ela morreu, eu caí. Daí quando eu caí, eu parei no teto, mano. Fiquei andando. Velho, que bug é esse, velho? Bugs! Só vem aqui no canal do Blue Jack, não adianta, mano. Aqui é o canal do Bugs, velho. Aqui é o canal do Bugs. Então, dito tudo isso sobre o jogo, agora vamos para as curiosidades. Primeira curiosidade. No início do jogo você pode escolher entre dois personagens, que obviamente são o Chris e a Jill. Estou ressaltando isso para não ficar nenhuma dúvida mesmo. Eu citei a Jill na minha história, pois os gameplays que eu tinha eram somente da Jill. Se ainda restar alguma dúvida sobre a história do Resident Evil 0 ou alguma curiosidade pendente, deixa aí nos comentários. Resident Evil 1 vendeu 4 milhões de cópias e o Resident Evil Remake vendeu 1 milhão de cópias e 350 mil unidades. Claro que foi menor o número que ele vendeu, mas eu tô falando esse número que é só no GameCube. E mais 1 milhão e pouquinho de unidades ele vendeu no HD Remastered, PS3, 360, etc. E 4 milhões do Resident Evil 1 tirando o Deadly Silence e a versão de Sega Saturn. Segunda curiosidade. Resident Evil 1 tirou a nota de 7 nas reviews mundiais. Ué, mas como assim, Blue Jack? 7? Um jogo tão bom e inovador, vendeu bem até, e só tirou isso nas reviews? Sim, como vocês sabem, o Resident Evil 1... ele teve aquelas cenas em live action, então é devido a isso que ele tirou essa pouquíssima nota 7. Não é pouco, mas era pra ter tirado mais, em comparação também ao remake, né? Que o remake tirou 9, mas em compensação o remake tinha cenas em CG, o remake quase perfeito. Terceira curiosidade. Resident Evil 1 também possui 2 livros onde a autora reconta o incidente da mansão, visto no primeiro jogo. A autora ainda conta novas situações, alguns momentos anteriores da missão, como por exemplo os Stars, ainda na delegacia de polícia se preparando para embarcar, etc. É interessante o livro. Eu algum dia vou fazer uma coleção e vou ler todos de uma vez só. Quarta curiosidade.
saiu uma versão de colecionador do Resident Evil Remake, aonde vem várias chaves da mansão, tem vários itens, e eu acho que essa versão só saiu no Japão. Quinta curiosidade. Uma curiosidade de Resident Evil 1 é que para resetar o jogo você não precisa necessariamente desligar todo o console para resetar o jogo. Se você não quer desligar e ligar o videogame para resetar ele, é só apertar Start e depois segurar por 2 segundos o Select, o jogo irá resetar. É bom para você não ficar perdendo tempo toda hora desligando e ligando o console, né? E também para trocar os controles, tipo, você não quer atirar no R1X, você quer trocar isso, então você segura Select e depois aperta Start durante o jogo e configure o controle do jeito que você quiser. Sexta curiosidade. Resident Evil 1 não tinha a intro do Biohazard, do cara da intro sendo comido pelo cachorro. Eles retiraram isso na versão americana. Sétima curiosidade. Existe o modo Impossible no Resident Evil Remake, que os baús não são ligados entre si. Se você deixar um item pra você pegar ele de volta, você tem que ir exatamente onde você colocou. Por exemplo, tem 10 baús na mansão. Coloquei minha pistola no baú 1, no baú 2 a sua pistola não estará lá. Esse é o modo Impossible. Oitava curiosidade. E existe também o modo Invisible Zombie. Como o próprio nome já diz, os zumbis são invisíveis. Existe o modo One Danger Zombie. Não é possível matar esse zumbi, então se você queria arranjar um jeito de tentar matar ele, não tem como. O único jeito de sair vivo quando ele aparece é simplesmente desviando dele. Se atirar nele, BUM! Já era. Esse é o Joseph Frost Zumbi. Eu gostaria que existisse um modo onde juntasse o modo Impossible, o Invisible Zombies e o Danger Zombies. Aí sim ia ser hardcore. Mas você joga um ou você joga o outro. Nona curiosidade. Existe um jogo da Capcom onde faz referência à Planta 42 que matamos em Resident Evil 1. O jogo se chama Breath of Fire. Décima curiosidade. Resident Evil 1 possui uma versão beta. É exatamente como o Resident Evil 1 original de 1996, mas ele era mostrado em 1995 na E3, Tokyo Game Show, etc. No game beta havia apenas algumas diferenças, como ângulos de câmera, Jill e o Chris andando juntos, zumbis em outras áreas e você possui a munição infinita. O gameplay ao fundo eu mesmo gravei com um emulador. Essa ISO, caramba, eu demorei muito pra baixar ela, vocês não tem noção, cara. Eu fui em site russo, em site alemão pra ver se eu conseguia baixar essa bagaça. E eu consegui, então pra mim compartilhar com vocês, olha como eu sou bom, velho. Eu vou deixar pra download pra vocês baixarem à vontade. Realmente não foi fácil baixar essa versão beta de 1995. Resident Evil 1 original foi lançado em 1996. Essa é a versão de 95. Como forma de gratidão, por favor, se inscreva no canal e dê um joinha nesse vídeo. Eu fiz isso pra vocês, vocês fazem isso pra mim, beleza? Então vai lá, baixa, se divirta com a beta original de 1995 do Resident Evil 1. Vamos falar agora sobre os personagens do jogo. Primeiramente, Chris e Jill são os personagens principais. Depois vem seus personagens secundários. Barry Burton como personagem secundário da Jill e Rebecca Chambers como personagem secundário do Chris. Tem também o Albert Wesker, que é o líder da equipe Alpha, o melhor antagonista que já existiu no game. E o Brad Vickers, ele sobreviveu, mas no Resident Evil 3 eu vou estar falando melhor sobre ele. Ele sobreviveu ao incidente da mansão, mas logo em seguida, né? Resident Evil 3 eu explico sobre ele. Tem também os personagens que morreram na mansão, mas esses personagens eu falei no Resident Evil 0. Então se vocês não viram, vão lá conferir. Vamos falar agora sobre todos os inimigos do jogo. Os inimigos padrões obviamente são os zumbis. Na mansão tem de monte. Já na versão do GameCube, a gente tem a versão Crimson Head, que é tipo uma evolução dos zumbis comuns. Temos também os cerbeiros, que é os cachorros. Mas esses inimigos comuns eu não vou prolongar, porque eu já disse a maioria no Resident Evil 0. Então vou só citar corvos, temos cobras, vespas, temos o Hunter. Esse não tem como não falar nada dele. Caramba, ele é muito chato, velho. Se você chegar em alguma parte que tiver o Hunter, mano, pega a shotgun e chablau, já era. Não anda com pistola não, velho. Esse é o conselho do tio Jack. Temos também a Quimera, o Neptune, a Planta 42,
a Black Tiger, Lisa Trevor, que eu falei mais ou menos na metade do vídeo, e o lindo e divo Tyrant. E também não podemos esquecer do Forest Spire, que no Resident Evil Remake, e se você jogou o DualShock ou Director's Cut do Resident Evil 1, você precisa escolher a dificuldade ao range, que aí ele é um inimigo. Forest Spire é um integrante da equipe Bravo. Mas então é isso, galera. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, deixe aí no comentário. E também não se esqueça de deixar o gostei. Vamos bater recorde, mano. Qual foi o recorde do vídeo passado? Foi o Resident Evil 0. Foi recorde 6 likes, mano. Não, a gente tem que bater esse recorde. 7 likes, beleza? 7 likes. A gente tem que bater o recorde, cara. Eu não melhorei o conteúdo. O conteúdo do Resident Evil 0 pro conteúdo do Resident Evil 1 foi 1000 vezes melhor. Então os gostei tem que ser também, cara. De 6, vamos pra 7. Bater esse recorde, mano. Tem que bater esse recorde. 7 likes tá de boa pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi um dos vídeos mais trabalhosos da minha vida. Vocês estão vendo aí, eu tirei uns prints porque o meu Fraps não grava a tela. Meu Fraps é burro. Vocês estão vendo, eu demorei mais ou menos umas 3 a 4 semanas, mais ou menos um mês pra editar todo esse vídeo. E pra coletar todas as informações, caramba, demorou muito mesmo. Como forma de gratidão, por favor, deixe seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal, que isso vai me ajudar imensamente, principalmente para vocês assistirem os próximos vídeos, como por exemplo Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 e, quem sabe, num futuro História e Curiosidades Crash Bandicoot. São segredos que só vocês que estão até agora sabem. Baixem também o Resident Evil Beta, vai estar aí na descrição. Eu coloquei o jogo para download na minha conta mesmo, então vocês vão lá. Vocês vão baixar e vai estar escrito Desenterrando Jogos Bluejack. É normal, é o jogo mesmo. Eu coloquei esse nome só pra vocês não confundirem, porque tava um nome estranho. Então eu coloquei o nome do meu canal e o meu nome. Aí vocês baixam, extraem, é bem fácil. É só vocês terem o emulador. E pra quem quer ver uma série do Resident Evil Beta, vai estar aí na descrição no meu canal secundário. Eu tenho um canal secundário só de gameplays. Está tudo aí na descrição do vídeo. Esse canal secundário eu não vou estar fazendo muita coisa nele por agora, mas aguardem que no futuro, depois que o canal Desenterrando Jogos estiver melhor das pernas, eu consegui fazer um conteúdo bem rápido, porque tá demorando demais os vídeos. Daí quando eu tiver setado no Desenterrando Jogos, aí eu vou começar a trazer novas séries para o canal secundário. Então se quiserem já se inscrever lá, eu vou fazer uma série do Resident Evil Beta, fazer uma série completa dele, beleza? Minhas redes sociais estão todas aí na descrição. Se quiserem me pedir amizade no Facebook, se quiserem curtir minha página do Facebook, me seguir no Twitter, Google+, está tudo aí na descrição. Espero que vocês tenham entendido toda a história do jogo, entendido tudo que eu quis propor com esse vídeo, que eu tô curtindo muito fazer essas séries do História e Curiosidades Resident Evil. Mas então é isso, galera. Tchauzinho. Ciao.